Capítulo 677, Centro de Modificação Corporal 1. O que há de errado comigo? Mais parecido com o que há de errado com você. Você está realmente disposto a viver toda a sua vida à margem, deixando outros arriscarem suas vidas por você? De volta à academia, nós três enfrentamos bons e maus momentos, mas agora sou apenas um peso morto. E se algo acontecer com um deles porque eu não sou forte o suficiente para ajudar? Não seria culpa de ninguém, só dos Odi. Eles eram os monstros que... Sério? Culpar pessoas mortas por nossa própria incompetência. Você seria capaz de dizer essas palavras se algo acontecesse com a professora Yondra, ou você culparia seus companheiros de equipe por deixá-la morrer? Killa interrompeu Rainer, fazendo ficar pálido com a ideia. Eu culparia seus companheiros de equipe, ele admitiu depois de um segundo. Ótimo. Pelo menos estamos na mesma página. Sobre você ser um covarde, eu não sou um covarde. Você não tem ideia do que eu tive que suportar no Grifão Negro apenas para sobreviver ao meu quarto ano durante o ataque de Balcor, sem mencionar o envenenamento por mana e o trote de meus colegas. Escolhi a carreira acadêmica porque estava farto de lutar. Escolhi Forja porque é um desafio para você mesmo, e não para os outros. Isso me torna um covarde? Ele perguntou. Não, Killa respondeu com um sorriso caloroso. Isso faz de você um covarde que ousa dar tapinhas nas costas. Assim como sua mãe, ela sempre acariciava antes de dar um golpe mortal. Chore um rio, eu sobrevivi aos mesmos eventos de que você fala, e se não fosse pela traição de Nalear, eu seria capaz de lutar ao lado deles em vez de ser assim. Killa assinou para si mesma, incapaz de expressar o ódio que sentia por si mesma. Depois de tentar matar Girne e matar Irial, ela se recusou a aprender feitiços ofensivos porque se sentia culpada por ainda estar viva enquanto tantos haviam morrido naquele dia. Porque ela estava com medo de que outra Nalear viesse e a forçasse a machucar as pessoas que ela amava novamente. No entanto, depois que Ploria quase morreu em seus braços, depois de ver Lit e Ploria arriscarem suas vidas uma e outra vez para protegê-la, Killa mudou de ideia. Ela não estava com raiva de Rainer tanto quanto de si mesma. Killa foi tão severa com ele apenas porque ele fez as mesmas escolhas. Ela se concentrou exclusivamente na cura e no Forja pelas mesmas razões que Rainer fez. Oh Deus, sinto muito. Esqueci que você é do Grifão Branco, Rainer disse, percebendo seu erro. Vou aceitar suas desculpas apenas se você aceitar as minhas, Killa respondeu. Eu não deveria ter descontado em você, só que antes desta viagem, eu nunca percebi o quão desamparada estou. E isso está me deixando louca. Ela se desculpou com ele novamente antes de se virar e entrar no quarto das mulheres. Rainer ficou lá por um tempo, incapaz de parar de pensar na professora Yondra. Ela é a única família que já tive e ela me apoiou durante meus anos de faculdade. Como posso ficar feliz por ser deixado para trás depois que ela quase morreu para me salvar daquele fungo? Como posso estar tão relaxado apesar do fato de que ela pode não voltar de cura? Talvez Killa seja imprudente, mas sou realmente um idiota. No dia seguinte, os professores, Lit e Ploria entraram no primeiro prédio juntos, deixando todos os soldados e os assistentes sob a proteção das matrizes. Como o centro de pesquisa de armas, o segundo prédio, desabou, Ploria decidiu que era melhor limpar pelo menos uma instalação antes de dividir o grupo novamente. Agora que o pseudo-balor estava morto, nada os impedia de seguir em frente. Atrás da porta, havia o corredor de metal usual. Uma enorme placa estava pendurada acima da entrada e várias portas conduziam para dentro do que pareciam quartos de hospital. Parte das paredes era composta por painéis de vidro reforçado que permitiam ao grupo olhar para dentro. O que está escrito na placa? Perguntou Lit. Centro de Modificação do Corpo. Professor Gaku respondeu, fazendo uma careta de desgosto. Enquanto os professores vasculhavam o corredor em busca de armadilhas e matrizes, Lit usou a visão da vida para procurar qualquer força vital. Sua visão estava parcialmente cega pela mana correndo pelo prédio, mas ele estava bastante confiante de que eles estavam sozinhos. Cada quarto tinha uma cama individual e era bastante espaçoso.
Teria envergonhado a ala VIP do Grifão Branco se as camas não tivessem vários meios de contenção e as paredes internas não fossem muito acolchoadas. Lito usou o revigoramento na parede mais próxima para confirmar sua hipótese. Cada parede tem meio metro de espessura e é encantada para ser a prova de som. Não há feitiço ofensivo. Deve ser uma espécie de ala psiquiátrica. Ele pensou. Algo está errado, disse a professora Yondra. É muito limpo para ser um lugar para membros das raças inferiores. Quero dizer, apenas uma cama por quarto. Acordado, Elcas disse. A falta de medidas de segurança também é preocupante. Os acolchoamentos geralmente são para proteger o paciente de si mesmos e os Odin não me parecem preocupados. O corredor era em forma de U, terminando com o escritório administrativo e uma porta blindada sem placas. Metade da equipe examinou os arquivos no escritório enquanto o resto examinava a porta. Julgando por sua posição e pelo tamanho da sala próxima, a porta deve levar para baixo, Glória disse. Mais uma vez, a desativação das matrizes exigia apenas puxar o plug, mas uma senha ainda era necessária para abrir a porta com segurança. Sem apostas desta vez, Morok disse. Um erro e teremos mais golems em nosso encalço e outro prédio desmoronando assim que os derrotarmos. É pior do que isso. Existem mais matrizes do outro lado da porta. Ativá-los pode ser ainda pior do que golems. Litos ou o revigoramento na porta, até mesmo localizando o cabo que os alimentava. Ele enviou uma pilha de mana fina como um fio de cabelo pela porta, tendo cuidado de movê-la lenta e facilmente enquanto procurava os alarmes. Infelizmente, as matrizes do outro lado selaram completamente a porta, bloqueando até mesmo luz, som e mana. Assim que o fio mágico do espírito os tocou, Lit sentiu sua mudança de poder. Ele tinha sido delicado o suficiente para que o sistema defensivo confundisse sua mana com uma flutuação de energia e tentasse restaurar o equilíbrio. Lit fez o fio desaparecer e tudo voltou ao normal. Ele então se concentrou no painel holográfico e, para sua surpresa, pôde ver como a mana que compunha cada letra estava vinculado a um quadrante específico da pila. A maioria deles foi direto para um único relé, enquanto alguns deles foram conectados a 2 relés diferentes. A boa notícia é que eu sei de quais caracteres a senha é feita, a má notícia é que não tenho ideia sobre o pedido deles, se eles precisam ser repetidos e, mais importante, como diabos posso compartilhar as informações com os outros. Ele pensou. Os cilindros de metal da fechadura também foram conectados às matrizes em ambos os lados da porta, tornando impossível movê-los à força. Lita estava sem opções e, devido ao espaço limitado, apenas 2 pessoas poderiam examinar a porta ao mesmo tempo, sem que seus feitiços interferissem um no outro. Ele deixou seu lugar para Nechal, deixando-a coordenar seus esforços com os de Yondra. Ele acenou para que Glória se aproximasse e conjurou um feitiço de silêncio para não ser ouvido. Pelos deuses! Peguem um quarto já! Há muitas camas e as portas não estão trancadas. Eu verifiquei, Morok disse. Capítulo 678, Centro de Modificação Corporal 2. Os professores mantiveram a compostura e conseguiram evitar rir às custas de seus companheiros. O Rangeri era muito mais engraçado para aqueles que não eram o alvo de seus comentários rudes e inadequados. Lita estava ficando cansado de suas travessuras, mas sendo Morok uma das únicas 3 pessoas em toda a expedição capaz de se manter firme em uma luta corpo a corpo, ele seguiu em frente. Glória estava acostumada a comentários inadequados desde que se alistou no exército. Cada vez que alguém se aproximava dela, as pessoas espalhavam rumores sobre seus supostos casos. A insubordinação e a calúnia de um oficial superior podem não levar você à corte marcial, mas tenho certeza de que minhas notas disciplinares terão impacto na quantia de dinheiro que você receberá por sua aposentadoria, bem como por esta missão, ela disse enquanto adicionava o episódio ao seu relatório. Sinto muito, capitã. Eu só estava brincando. Morok interiormente se amaldiçoou por sua estupidez. Os Rangers tinham muita liberdade, mas o exército era muito rígido quanto ao respeito às fileiras. Eu também sinto muito. Eu gostaria de poder chutar sua bunda, mas eu preciso de você viva. Ainda.
Agora, a menos que você queira ouvir segredos de Estado que podem comprometer nossa missão e colocar sua vida em risco, eu sugiro que você cale a boca. Só porque esses comentários eram comuns, isso não os tornava menos irritantes nem ofensivos. Com seu histórico perfeito, aqueles que tinham inveja de Glória só podiam falar mal dela por sua vida pessoal, tornando ainda mais difícil para ela encontrar um namorado ou apenas um amigo. O que você estava dizendo? Ela perguntou, seu rosto e sua voz estavam frios como uma pedra. Eu conheço os caracteres que compõem a senha, mas não tenho ideia de como fazer uso dessas informações sem bagunçar minha vida, Lit disse. Você os descobriu com seus olhos especiais ou com um de seus feitiços pessoais? Ambos. Assim como analisei seu grampo de cabelo, estudei a almofada holográfica. Ela só tem 2 relés. Certo e errado. Lit não tinha a intenção de mentir para ela. Ele sabia que, apesar de sua expressão, Glória provavelmente seria ferida pela explosão de seu companheiro Ranger. Lit notou que seu humor piorava cada vez que ele mentia para ela e melhorava quando ele era honesto. Ela já sabe o suficiente sobre minhas habilidades para que esta informação seja irrelevante. Além disso, ela está colocando muito em risco para me ajudar com as runas. O mínimo que posso fazer é devolver a confiança dela. Ele pensou. Eu posso tentar algo, mas papai provavelmente vai ficar chateado. Alguns dos feitiços que ele me ensinou ele os mantém em segredo até mesmo do exército. Assim como você, ela sorriu, elevando a temperatura da sala em vários graus. Terminamos de examinar o escritório administrativo. Pela primeira vez, que os deuses abençoem a papelada, Eucas disse. Aqueles que sabiam ler a língua Odin estavam traduzindo várias páginas, dando a cada membro da expedição uma cópia. O primeiro andar era o centro médico dos Odi. Assim que terminassem as experiências nas raças menores, eles tentariam modificações corporais em seu próprio povo. Ele apontou para as salas acolchoadas. Assim como o assistente Ernas assumiu, grandes mudanças na força vital também trouxeram graves danos mentais, que os arquivos médicos que encontramos descrevem como temporários. Meu palpite é que Quilla está certa e que essas alterações afetaram permanentemente suas mentes, trazendo toda a raça Odin considerar a loucura como normalidade. Abaixo de nós, há vários andares subterrâneos onde, de acordo com esses arquivos, foram realizados experimentos com doenças incuráveis e modificações na força vital. Esses andares estão fadados por ser mais confusos e perigosos. Algumas doenças ainda podem estar ativas, então antes de abrir a porta, todos colocam uma máscara de segurança. O professor Gaku entregou a cada um deles uma máscara de médico contra a peste idêntica que Lit usava em Candria, mas esta estava encantada. Eles são itens alquímicos, portanto, não são reutilizáveis, ela explicou. Eles oferecem boa proteção contra patógenos, mas não são adequados para lutas. Então, caso algo dê errado, a retirada é nossa primeira prioridade. Bom saber. Nosso problema aqui é abrir a porta, Yondra disse. Cada um de nós conseguiu descobrir alguns caracteres da senha, mas não temos ideia de como juntá-los. Tanto Lit como Glória ficaram pasmos. Esses professores estavam em uma liga própria. Mostre-os para nós. Se tivermos sorte, é o anagrama de uma palavra real. Se forem apenas letras aleatórias, estamos ferrados, Eucas disse. Eles perderam alguns deles, Lit sussurrou no ouvido de Glória depois de silenciá-los novamente. Droga! Quais? O M sobreposto ao P invertido e aquele R com um ponto no meio é oficial. Estamos ferrados, Gaku disse. Felizmente, todos estavam ocupados demais olhando a senha para perceber a troca. Não há nenhuma palavra formada por essas letras, então ou a senha é aleatória ou faltam alguns caracteres. Deixe-me tentar. Glória deu um passo à frente, tirando sua varinha de prata de seu amuleto dimensional. Eu deveria fazer isso antes, mas alguém me distraiu. Ela lançou a Morou com um olhar que deixou seus futuros netos congelados e, em seguida, lançou um dos feitiços de Orion no bloco. Assim como o revigoramento e os feitiços dos professores, ele foi capaz de pegar os traços residuais de mana que a digitação repetida da senha deveria ter deixado. Ela moveu sua varinha sobre cada caractere enquanto os filamentos de prata o sondavam.
Na verdade, Glória estava ignorando a maioria dos símbolos e se concentrando apenas naqueles que Lita havia apontado para ela. Demorou um pouco, mas ela conseguiu pegar uma energia muito fraca que seu feitiço aumentou, tornando-a visível. Ela fingiu também examinar metade do painel antes de desistir. Estou derrotado, não consigo me concentrar mais sem afetar minha capacidade de lutar. Glória estava ofegante. O rastro era tão tênue que ela teve que despejar bastante mana para encontrá-lo. Yondra realizou seu feitiço com sua varinha de prata novamente, desta vez focando apenas nos novos personagens. Pelos deuses, realmente sentimos falta de 2 deles. Você deve ter uma percepção excepcional, capitã, para sentir uma quantidade tão pequena de mana, ela disse. Obrigado, professora, mas é principalmente devido ao feitiço do meu pai, Glória disse. A obra-prima de Orion também teria revelado a posição dos relés se ela não tivesse dissipado a tempo. Essas são letras muito incomuns, Gaku disse. Eles devem ser raramente usados e têm a assinatura mais tênue. Excelente trabalho, capitã. Acredito que temos nossa senha. Ascensão. Os mestres de forja verificaram os caracteres mais incomuns do pad novamente antes de inserir a senha, apenas por segurança. Quando o visor holográfico apitou e os cilindros de metal foram retraídos, a memória de seu fracasso passado fez os membros do segundo grupo estremecer de medo. Lid colocou sua máscara contra a peste e uma fina camada branca de energia branca e sólida cobriu cada centímetro de seu corpo. Este é o feitiço de Manoar. Lid reconheceu os efeitos da escudo da vida que testemunhou durante a missão de Outri. Parece que o professor louco também se interessa por alquimia, mas eu duvido que ele o faça por sua própria vontade. Deve ser um equipamento raro, pois nem mesmo em Candria o usávamos. Todos prepararam alguns feitiços antes de abrir a porta. No momento em que o metal girou nas dobradiças, uma névoa preta e verde invadiu o corredor, enquanto o que pareciam veias feitas de mofo preto cresciam com a velocidade de um animal faminto. Continua no próximo vídeo.